perfil, então, do AIC, Analytical Ion Chromatogram, das amostras analisadas, né? Nigéria, Basra, Berry, Arabilev. Algumas amostras parecem bem parecidas, né? Árabe pesado, Zuluf. Dos Estados Unidos temos South Louisiana, Bryan Mount. Do Canadá temos aqui o betumen, né, que ele é encontrado junto com areias em rios, Athabasca, né, então não é propriamente um petróleo, é um betumen. Representado o AIC, até que a gente vê um cromatograma razoável. Se eu representar aqui o TIC, vou ver basicamente um morro, porque eu tenho uma quantidade muito grande de compostos aí que não são resolvidos, né? E da América Latina temos Oriente, Vascônia, Leônia e Merei e Orinoco. Então esses são os perfis cromatográficos. E, por sinal, também muito semelhantes, são dois petróleos aqui da Venezuela. Mas se a gente comparar agora a região dos opanoides, tá? Eu não vou colocar nem nome nem estrutura aqui, porque confiando só na biblioteca, o espectro, às vezes, para diferentes isômeros é o mesmo, né? Eu não tenho índice de retenção, não tenho padrões, então eu não vou ficar me atrevendo a colocar quais são os isômeros aqui. A ideia é só mostrar as diferenças dos cromatogramas, tá? Que a gente percebe só olhando a região dos opanoides mesmo, né? Nigéria, Basra-Lev, Berry, Arabilev, você vê que a intensidade relativa muda e a diversidade de opanoides também muda, dependendo da amostra. O mesmo para as demais amostras, tá? Que tem uma diversidade até bem grande de opanoides aí. Bom, chegando ao que interessa basicamente, que é a tabela dos resultados que eu filtrei. No caso, para similaridade acima de 750, né, seria 75%. Uma tabela, então, tempo de retenção, o nome do composto, fórmula, similaridade, o íon observado, com 2 casas decimais, o valor esperado para esse íon, o delta massa em Daltons mesmo, para 2 casas decimais, não vale a pena colocar um erro em ppm, porque esse erro é muito grande, né? Mas a comparação com erro em Dalton já é bem razoável para ver como esses espectros estão bons, né? Que a gente vê íons moleculares aqui com erros bem pequenos, né? E se fosse um quadrupolo ou TOF com massa nominal, não existiria essa coluna. Então essa coluna é interessante para checar se o íon molecular pode ser isso mesmo, né? Se o espectro bate, né? Então você vê aqui erros até de 0, né? E as áreas relativas. Então, basicamente, nessa amostra da Nigéria, temos aqui um adamantano, né? Outros biomarcadores aqui, né? Norpristano, pristano, fitano, e os opanoides aqui, nessa escala de tempo de retenção aqui. O mesmo vai ser observado para as demais amostras, né? Dependendo da amostra, a gente tem outras classes de biomarcadores, por exemplo, tem aqui o colestanum esterano, né? Também a gente vê que similaridades muito boas, né? Erros também, quando tem o íon molecular, erros muito baixos, né? Às vezes eu não consegui determinar o íon molecular. Eu vou dar uma sequência mais ou menos rápida aqui para não perder muito tempo. Então a amostra Berry também, né? Os opanoides aqui, boas similaridades, erros baixos, né? Também mais opanoides, similaridades muito boas, né? Erros bem interessantes. Aqui, novamente, um colestano, né? Um esterano. Stigmastano, outro esterano também, né? Os opanoides também, boas similaridades, erros também interessantes. Novamente, colestano, os opanoides. O adamantano aqui. A
Tabasco, apesar de olhar aquele cromatograma bem pobre, né, é uma fonte razoável de marcadores, né? Então, só de diamantoides aqui, do tipo adamantanos, a gente tem uma quantidade bem razoável com diferentes substituintes, numa similaridade também muito boa, né? Filtrei acima de 750, e com erros também de massa bem baixo em relação ao íon molecular observado e um molecular teórico para essa fórmula, né? Outros marcadores aqui, como pregnano, e também os opanoides aqui, também com erros baixos, né? Então, todos com uma similaridade pela biblioteca NIST bem boa, né? Outra amostra, também, os opanoides, também colestano aqui, esterano, os opanoides. Aqui uma diversidade maior de esteranos aqui, de isômeros, e os opanoides aqui, também todos com uma similaridade muito boa, erros baixos, né? E assim por diante. Daqui, o que eu fiz? Eu chequei todos os tempos de retenção, já que eu não trabalhei com índice de retenção no momento, né? Seria o ideal, né? Para corrigir pequenas diferenças de tempo de retenção. Mas alinhando os cromatogramas, a gente consegue ter uma lista aqui de pelo menos 18 opanoides, tempos de retenção, né? Novamente, eu só coloquei o nome da biblioteca. Eu não vou dizer que isômero é o quê, então por isso que às vezes aqui você tem uma série que são os mesmos isômeros, né? E aqui outros isômeros. Mas como a similaridade era bem razoável, né? Acredita-se que as estruturas são essas, mas são distintos isômeros, né? E a distribuição nas 14 espécies analisadas, né? Então, por exemplo, o petróleo da Nigéria tem esses opanoides aqui. Basra tem esses aqui e assim por diante, né? Você vê que a Tabasca tem uma diversidade maior. E se a gente olhar aqui nessas 3 amostras da Venezuela, basicamente Merei não tem 2 opanoides que tem nas outras 2. Então a gente tem uma mesma distribuição, sabe? Leona e Orinoco têm exatamente os mesmos opanoides, mas se a gente voltar lá no cromatograma da região dos opanoides, a gente vai ver que as intensidades relativas são distintas, né? Além de ter outros biomarcadores, né? Mas a ideia aqui era mostrar que só a presença e a ausência já mostra diferenças de petróleo, né? De diferentes origens aqui, né? Então, só isso já me tipifica alguns petróleos, né? E nos petróleos que têm exatamente a mesma composição, a razão entre os isômeros e os outros marcadores e biomarcadores vão diferenciar a amostra, né? Então, eu não quis calcular a razão de isômeros para começar, porque eu não vou dizer que isso aqui é um isômero, isso aqui é o outro, ou coisa assim, né? Então, a ideia é só um comparativo. Então, apenas com um GC TOF-MS, a gente já consegue caracterizar razoavelmente bem essas amostras com espectros de boa qualidade, né? E com exatidão de massa subnominal, que é interessante para comparar e verificar se realmente tem um íon molecular ou não ali, né? Então, mais um exemplo aqui de análise de TOF-MS. Isso aqui é uma amostra que eu não tenho conhecimento de nada dela, só sei que é um set de amostras da África. Também um cromatograma bem feinho, né? Se eu representar o tique de Athabasca, é pior que isso aqui ainda. Aqui ainda pelo menos tem uma quantidade razoável aí de hidrocarbonetos, né? Se eu filtrar pelo íon 57 aqui. E se eu filtrar na região dos opanoides, eu tenho esses picos aqui de opanoides, né? Então, basicamente, o que temos de resultado? Nesse caso aqui,
a gente vê que tem vários analitos com uma identificação com um score bem baixo, né? Aqui a ideia era cortar acima de 700, mas mesmo assim tem vários aqui que estão abaixo de 700, né? Similaridades bem ruins, né? Mas checando o espectro um por um, parece que seriam essas estruturas, mas a qualidade do espectro não é boa. Então, basicamente, o GCTOF é um instrumento excelente para matrizes complexas, mas será que a análise pode ser melhorada? Em algumas amostras aí que eu tenho scores muito baixos, por exemplo, como essa última, né? Então, e se compararmos com cromatografia bidimensional abrangente, né? GC-GC. Então, qual a diferença, basicamente, das duas cromatografias, né? Uma cromatografia tradicional com uma coluna, eu tenho aqui um perfil cromatográfico com, nesse caso, 5 picos hipotéticos, né? Agora, imagina que o último pico tem um espectro assim e a biblioteca não me diz nada. Isso aqui não é parecido com nada, né? Das duas, uma, né? Ou isso pode ser algo novo, ou isso aqui é uma coluição de vários compostos e na deconvolução o software não conseguiu extrair os espectros corretamente, né? E aí eu continuo com a resposta, que na verdade é minha pergunta, o que é isso, né? Não consegui responder. Então, só com GC, nesse caso, eu não consegui identificar esse analito, né? Agora, com GC-GC, eu tenho uma segunda dimensão, que seria uma coluna secundária, que vai me separar os possíveis coiluentes, compostos coiluentes em cada pico desses da primeira dimensão, né? E agora sim eu vou poder, por exemplo, checar que aquele último pico, na verdade, tinham 4 compostos, cada um deles me dando um espectro, e cada espectro desse sendo identificado pela biblioteca. Se eu não conseguir separar isso na primeira dimensão e trabalhar só com uma coluna, eu vou ver um espectro final, que é uma mistura, e não vai ser possível identificar nada, porque até o TOF tem limites de deconvolução, né? Quando a gente tem muitos compostos coiluindo, e se a coluição for perfeita, em cada ponto que eu extrair um espectro, vai ser o espectro da mistura, né? Não tem como deconvoluir isso. Então eu tenho que lançar a mão de uma segunda separação com uma segunda coluna. E como isso funciona, né? Isso aqui é meu injetor e vai entrar para o forno, minha coluna primária aqui. Por exemplo, no caso do GC